Fala, pessoal! No vídeo de hoje, a gente analisa a entrevista que o deputado Eduardo Bolsonaro deu à revista Veja, e tem muita coisa para prestar atenção. Ele fala sobre os planos da direita para 2026, volta a criticar o STF, comenta a prisão de aliados e ainda tenta justificar os acontecimentos de 8 de janeiro. Além disso, dá declarações polêmicas sobre liberdade de expressão e acusa a imprensa de distorcer os fatos. Então fica ligado, porque a entrevista tem vários sinais do que pode vir por aí na política brasileira, e a gente vai destrinchar tudo aqui no canal. Abertura dessa investigação, desse inquérito, dizendo que eu tenho cometido reiterada conduta delituosa. Ora, se é reiterada, é uma conduta uniforme que há um bom tempo eu pratico. O que é que então mudou de um mês para cá? Porque se é uma conduta reiterada, eu estou fazendo ela há 2, 3, 4, 5 meses. Então, mais uma vez, eles deram para nós a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo tudo o que nós sempre falamos, que de fato o Brasil está vivendo um regime de exceção. A gente vem tendo reuniões periódicas dentro da Casa Branca e dentro do Congresso norte-americano. Não só americanos, né? Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, presidente Javier Milei, várias outras autoridades por aí. Então eu fico muito satisfeito de me sentir útil. E a prova maior disso é que agora, quando esse regime alexandrino, que eu chamo, acordou, eles estão fazendo de tudo para tentar me deter. Só que agora já é tarde demais. Estou muito confiante, eu diria que não pode falar 100% porque ainda não ocorreram, mas 99% de chance de estarmos muito próximos de conseguir essa sanção. Eu falo isso até de certa maneira com o coração partido, porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada e eu acho que aí a gente, após essa sanção, a gente vai dar o primeiro passo para conseguir resgatar a democracia brasileira. Acabar um pouco com isso de que o Congresso Nacional discute tudo e aí qualquer partido entra no STF, notoriamente partidos de esquerda, e o STF derruba aquilo que foi aprovado pelo Congresso, seja uma lei ou qualquer outro tipo de medida. Isso não é uma democracia saudável. É atender ali a nossa Carta Constitucional de 1988. É o que eu aprendi na Faculdade de Direito na FRJ. O juiz é inerte, ele só atua quando provocado e a Suprema Corte ela só atua nas causas constitucionais que são pertinentes a ela. Os próprios juízes do STF às vezes reclamam que são vários processos, são assodados, é muita coisa para julgar, mas eles também não delimitam a sua competência. O Congresso Nacional, por outro lado, hoje vive sob ameaça. Você viu o que aconteceu quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi eleito, pouquinho tempo depois, foi enviado a Polícia Federal para casa lá para fazer uma operação contra a pequena prefeitura, que eu não sei nem o nome da cidade, mas que o prefeito é o pai do Hugo Mota. 2 dias depois, o Hugo Mota teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, ele mudou o seu discurso com relação ao 8 de janeiro. Então, esse é o STF que se relaciona na base da extorsão com os outros poderes. Ele sabe que ele vai sair derrotado, que ele não tem a verdade ao lado dele. Pergunto a vocês, há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019, 6 anos. E provou o quê? Nada. Na história do STF tem jurisprudência onde com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável de uma investigação. E por que contra o Jair Bolsonaro isso daí não vale? Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer, esmagam as liberdades do seu povo. É o que eu falo, o golpe da Disneylândia. No momento em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, eu fico imaginando o seguinte, Imagina você falar para um país que realmente já viveu uma ditadura ou teve um golpe de Estado, você falar para eles o seguinte: vamos dar um golpe. Primeiro, eu vou esperar sair da presidência. Mas antes disso, eu vou nomear os chefes militares do meu sucessor, a quem eu quero derrubar. Depois, no segundo momento,
Um dia ou 2 dias antes de acabar o meu mandato de presidente, eu vou viajar para outro país. Mas vocês aí, 1.500 pessoas que eu estou mandando para dar o golpe, por favor, sigam firme e forte. Ah, a propósito, quando forem no fatídico dia de derrubar o governo, vocês vão sem armas. Ora, isso tudo daí é surreal o que está acontecendo com o Brasil. O próprio ministro da Defesa do Lula, José Múcio, disse que não foi golpe. O Gilmar Mendes, pouco tempo depois de 8 de janeiro, numa entrevista, salvo engano para uma TV portuguesa, disse que na verdade foi uma baderna, que foi longe demais. E é isso daí. E quantas vezes a esquerda já não fez atos muito piores? Já rolaram carro para dentro da Câmara, já deram flechada em perna de policial legislativo federal, já machucaram mais de 30 policiais militares durante manifestações do MST, tocaram fogo no pé de ministérios durante o governo Bolsonaro. E essas pessoas não foram sequer investigadas. Isso tudo é falácia, é tudo espuma. Essas pessoas, né, tanto do 8 de janeiro quanto generais ou pessoas aí que estão presas nesse momento, Kid Preta, etc., eles estão pagando o pato para que o Alexandre de Moraes construa a narrativa que ele entenda pertinente para justificar uma condenação do Jair Bolsonaro. O meu inquérito agora, adivinhe quem é o relator? Alexandre de Moraes. Atraiu por prevenção. O cara que Glenn Greenwald disse que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro nas conversas de WhatsApp dos assessores de Moraes. Esse é o cara imparcial? É o juiz natural de um caso para julgar meu? Logo eu que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido? Ele vai me julgar? São sucessivos abusos. E para piorar agora, né, quando nós somos perguntados aqui nos Estados Unidos sobre todo o sistema do qual o Alexandre de Moraes conduz essas perseguições, a gente tem que, obviamente, falar o nome do PGR, porque ele está alinhado com o Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que eu denuncio aqui no exterior, virou o acusador do meu processo. É a pessoa que vai me investigar. É como se numa guerra de vizinhos, né, um conflito, uma briga entre vizinhos, um deles fosse ser o acusador e o juiz do caso. É claro que todo mundo sabe o resultado final disso. Assim como meu pai está jogando um jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado, esse inquérito visa também me condenar. Provavelmente para me tirar da corrida de 2026, né, para não me dar a chance de concorrer a qualquer cargo que seja na eleição do ano que vem. O objetivo do Moraes é claro: acabar com o movimento liderado por Jair Bolsonaro. É só esse. O meu trabalho aqui nos Estados Unidos ele se tornou único. Então tornou-se muito mais importante a gente estar aqui nos Estados Unidos fazendo esse trabalho para segurar o ímpeto ditatorial do Alexandre de Moraes e as pessoas que o rodeiam, do que estar no Brasil. Eu tenho plano de voltar ao Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o local onde a gente quer fazer crescer os nossos filhos. Agora, para voltar para o Brasil, a gente tem que ter uma segurança mínima, onde um deputado federal vai poder falar. A gente tem muita coisa para mudar. Primeiro, a gente resgata as liberdades. Depois, a gente tem que mudar um pouquinho as condições do Brasil para que não seja mais o sonho da classe média ter um carro à prova de bala, ou o sonho da classe média ser mandar o filho para estudar no exterior, para talvez passar a morar lá e criar a sua vida por lá. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz com isso, mas eu acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas fora da margem de erro. Seria muito daquilo do que foi praticado por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Eu sou um fã do discurso do Paulo Guedes quando ele fala em mais Brasil, menos Brasília. O que significa isso? Significa menos poder concentrado na elite burocrática de Brasília e mais poder e dinheiro no bolso do trabalhador, né? Menos impostos, menos burocracias, buscaria investimentos internacionais, né? Um amplo projeto para você fazer alterações via Congresso Nacional, via medida provisória e decretos, para você ter um ambiente confortável de segurança jurídica, onde o investidor internacional realmente possa vir ao Brasil e aplicar ali o seu dinheiro que o governo tem que trabalhar, né? Deixar mais confortável a vida de quem quer empreender e de quem quer trabalhar. É copiar o modelo de sucesso americano.
mas certamente não seria alguém da linha do Fernando Haddad, né? Seria alguém da linha liberal. Né? A gente já viu que quanto maior o Estado, mais margem há para corrupção, mais margem há para ineficiência. Então eu agiria nessa base aí com certeza, e alguém dessa linha de pensamento mais liberal seria com certeza uma pessoa indicada para ser um futuro ministro da Economia. Eu visitei, não faz muito tempo, os presídios de El Salvador e a gente conseguiu ver o que ele fez com relação ao enfrentamento à criminalidade, transformando El Salvador, que era o país mais violento do mundo em 2016, para o mais seguro do hemisfério ocidental na atualidade. Bem, o Bukele ele agiu em cima do tráfico de drogas, mas tráfico não era o problema principal deles. O problema principal deles era o desencarceramento. Então a atuação do presidente Bukele no encarcerar dos criminosos foi sensacional. Hoje, basicamente, em El Salvador, o que acontece? A pessoa ela vai presa e não sai. É por isso que não tem mais crime por lá. É por isso que a sociedade colocou Bukele com cerca de 90% de aprovação na última reeleição dele, né, ano passado. E é isso daí que eu acho que seria o ideal da gente fazer no Brasil. E hoje em dia, a taxa de assassinato deles é menor do que a do Canadá. Não tem como, né, essas críticas prosperarem, porque é um trabalho que está sendo muito exitoso. Claro, pode haver algum inocente que seja preso, etc. Porventura pode ocorrer, mas não existe sistema perfeito. Eu acho que o Tarcísio, né, mas reiteradas vezes, o projeto político, a reeleição excelente ministro, se porventura fala assim, eu não sou de Jair Bolsonaro, chegar a esse, acho que não chegará, e reverter esse tabu, possibilidade, quem vai dizer o Jair Bolsonaro? Porque eu posso querer muito sair candidato, mas se eu falar que eu sou candidato e o Jair Bolsonaro falar que o candidato dele é outro, não faz sentido a minha candidatura, né? Então são todas pessoas que estamos aí, vamos dizer assim, no radar nesse momento, mas eu continuo muito confiante de que o Jair Bolsonaro ele poderá ter a oportunidade de se candidatar, até porque ele está inelegível por dois motivos muito esdrúxulos. Eu tenho dúvidas. Eu acho que enquanto cidadão pagador de impostos, eu posso ter as dúvidas que bem entender. Até porque muito foi propagandeado de que nosso sistema é inviolável, mas o próprio TSE reconhece que houve uma invasão em 2018. Então, eu acho que, em virtude disso tudo, o cidadão é merecedor de ter uma transparência maior. E se o STF não intervir no Congresso Nacional, isso já vai acontecer naturalmente. Porque o voto impresso nunca foi uma pauta da direita ou da esquerda. Olha, a Michelle, ela tem uma rejeição muito baixa, ela tem um discurso muito próximo das pessoas evangélicas e da pauta das mulheres, né? Mas eu vou cair na mesma situação do Tarcísio. Eu não me preocupo tanto com esse tipo de coisa, por quê? Porque o Jair Bolsonaro, na verdade, é quem vai decidir. É claro, se você estiver performando bem, ele vai ficar mais confortável de dizer que é você, ou ele, ou ela, enfim, qualquer outra pessoa. Mas esse momento para chegar vai ser difícil de arrancar do presidente Bolsonaro. Ele vai deixar para os, não é nem os 48 do segundo tempo. Eu acho que seria para os 49 do segundo tempo. Mais uma vez, porque eu acredito que há uma chance, há uma luz no fim do túnel para a gente corrigir a democracia brasileira e conseguir colocar ele como candidato. Não, porque ele é o líder natural. Por onde a gente anda pelas ruas, o clamor segue o mesmo ou talvez até maior do que aquele que estava na eleição de 2022. Então, com certeza, o Bolsonaro continua sendo o grande player, não só da direita, mas das próximas eleições. Eu acredito que o governo Bolsonaro teve muito mais acertos do que erro. Faltou ali uma estratégia para você colocar adiante os grandes feitos do governo, né, de levar água ao Nordeste, de colocar não só o aumento do Auxílio Brasil, como também a possibilidade de quem trabalhar
não perder o auxílio para os próximos 2 anos. Foram muitos acertos do governo Bolsonaro, independência do Banco Central, reforma da Previdência. Foi quando eu saí da Universidade Federal do Rio de Janeiro e comecei a ter contato, né, com o mundo real, até com outros autores de livros, etc., né? Quando eu comecei a trabalhar, pagar minhas próprias contas, aí você percebe que o mundo, na verdade, você que tem que correr atrás do seu próprio sucesso, né? Ninguém vai fazer por você. Eu não sou de direita porque eu defendo o rico. Eu sou de direita porque eu quero que o pobre tenha emprego e renda, porque esse é o melhor programa social. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai conseguir reverter a tempo esse julgamento de cartas marcadas. A gente vai conseguir segurar o ímpeto do Alexandre de Moraes, mas se ele optar por esse caminho radical de prender uma pessoa inocente, uma pessoa que não roubou dinheiro público, uma pessoa que continua tendo a sua vida nos mesmos padrões de sempre, então a gente aqui nos Estados Unidos vai fazer de tudo possível para acionar as alavancas do governo norte-americano para que as autoridades americanas, se assim entenderem, né, sancionem o máximo o Moraes, não só ele, como também as pessoas financeiramente ligadas a ele. Mas foi uma frase também muito tirada de contexto, que 4 meses após eu dizê-la, a esquerda levantou ela dias antes da eleição de 2018, para tentar colocar na gente o rótulo de antidemocrático, coisa que nós comprovamos na prática que não somos, muito pelo contrário, né? Até suportamos muita coisa que a gente não concorda. Mas foi uma canelada, né? Eu lembro ao tempo que eu tinha falado que não era algo para se levar ao pé da letra, e saiu ali no meio de um encontro com estudantes de um curso preparatório para concurso público lá de Cascavel. A entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro trouxe alguns pontos importantes para o debate. Ele falou sobre o papel da direita nas próximas eleições, comentou a atuação do STF e deu sua visão sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. Também destacou a importância das redes sociais na comunicação política e defendeu maior liberdade de expressão. Independentemente de concordar ou não com as opiniões dele, a entrevista ajuda a entender melhor a estratégia política de um dos nomes mais influentes da direita no Brasil. E você, o que achou? Concorda com os argumentos? Teve algum ponto que chamou mais atenção? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem acompanha a política, e se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Valeu por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Afinal, tudo é política.